Olá, tudo bem com você? Aí do outro lado da telinha? Aqui quem fala é o professor Luiz Fernando Bulhões Figueira. Eu sou professor do Departamento de Línguas e Letras da Universidade Federal do Espírito Santo. Sou doutor em Estudos Linguísticos pela Universidade Federal de Uberlândia. E recebi um convite para estar aqui falando com você sobre a importância da modalização no nosso discurso. A importância de modalizar o nosso discurso quando nós estamos, principalmente em ambientes organizacionais, em ambientes profissionais, empresariais, em ambientes acadêmicos também, né, na universidade. Então, o que é modalização? O que é modalizar o discurso? O que é modalidade? Você já ouviu falar sobre esses conceitos? Se você não ouviu, nunca ouviu falar sobre isso, não tem familiaridade com esses conceitos, não se preocupe. É exatamente isso que nós vamos tratar no primeiro momento aqui com você. Vamos explicar pormenorizadamente, detalhadamente, esses conceitos de modalidade, modalização, para em seguida trabalharmos como uma parte mais prática, com exemplos concretos, analisando frases, sentenças e dando algumas dicas, alguns conselhos de como você pode trabalhar melhor a sua fala, o seu discurso, também a maneira de você se expressar por escrito, em e-mails, isso é muito importante. Porque a maneira como nós colocamos uma palavra, a escolha adequada de uma palavra melhor do que outra, tudo isso pode fazer muita diferença na maneira como você transmite uma imagem positiva de si para o outro. Então isso é super importante, a gente cuidar dessa nossa imagem, dessa maneira como a gente se vende para o outro através da nossa própria linguagem, da nossa maneira de se expressar, não só na linguagem verbal, falada, escrita, mas também no gestual, na maneira da gente se portar diante de determinadas pessoas, em determinadas situações que exigem, né, da gente uma postura, um determinado comportamento adequado àquelas situações. Então vamos aqui, como eu falei para vocês, vamos falar da importância de modalizar o seu discurso em ambientes organizacionais. Então nós vamos partir dessa primeira pergunta, dessa primeira questão. O que é modalizar o discurso? O que é modalidade? Que é um outro conceito que nós temos que tratar aqui para chegarmos lá na frente. E modalização é a mesma coisa? Modalidade, modalização, tem diferença? Vamos lá, vamos tirar essas dúvidas aí. Tudo começa, o estudo sobre modalidade, modalização no discurso, ele começa muito antes dos estudos linguísticos, que são estudos recentes. A linguística, a ciência da língua, ela é uma disciplina recente, em termos históricos, porque ela se inicia entre o final do século XIX e o início do século XX, e nós temos estudos em filosofia, por exemplo, que remontam desde a Antiguidade Clássica. Então, se a gente retornar no tempo, se voltarmos lá para a Antiguidade Clássica, greco-romana, nós vamos encontrar nos estudos da retórica clássica algumas noções fundadoras desse estudo que hoje a linguística, principalmente a teoria da enunciação, fazem sobre o aspecto da modalização na linguagem, né, no discurso. Então aqui nós temos uma distinção que vem lá da retórica, lá da Grécia Antiga, né, Grécia, Roma Antiga, distinção entre dictum e modus, lá na retórica clássica. O que seria o dictum e o que seria o modus? Então eu coloquei aqui algumas definições de como que a retórica entendia essa diferença, essa distinção. Olha só, o dictum, quando você vai analisar um enunciado, é aquilo que está dito mesmo. E o modus é a maneira de dizer. Então aqui eu tenho o que é dito e aqui eu tenho o modo de dizer, a maneira, a forma. Quer dizer, você pode começar a pensar agora já de maneira mais tranquila sobre o que vem a ser modalidade e modalização. Pensa no seguinte exemplo, você tem um enunciado, certo? Qualquer que seja ele, uma frase, tá? Você diz assim para a pessoa, bonito, hein? Bonito isso que você fez. Muito bonito. Agora, você pode dizer isso de outra forma, você pode dizer assim, bonito, hein? Muito bonito isso que o senhor fez. Então veja, você praticamente disse a mesma coisa, o dictum foi o mesmo, o que é dito, o conteúdo. Mas a maneira de dizer, a entonação, o seu gestual, a sua expressão facial foi diferente. E isso mudou o quê? O sentido, mudou a maneira de dizer e produziu um outro efeito de sentido para quem
ouviu, para quem viu, né, presenciou você dizendo essa coisa de duas maneiras diferentes, tá? Então a gente tem que entender essa distinção, né? Porque não é só o que eu vou dizer, não é só o conteúdo da proposição que é importante, não é só o conteúdo da frase, da sentença, do texto, mas também a maneira como eu vou dizer, a maneira como eu vou me posicionar em relação ao que eu mesmo estou dizendo. Eu posso dizer de uma maneira sincera e eu posso dizer de uma maneira mais irônica a mesma frase, certo? Então, é isso que nós chamamos de modos, a maneira como você vai se colocar enquanto sujeito da enunciação em relação ao seu enunciado, em relação ao conteúdo da proposição que você está enunciando. Então, o modus não é o conteúdo, o modus é essa atitude do locutor em relação ao conteúdo. Quer dizer, eu posso dizer alguma coisa acreditando naquilo que eu estou dizendo e passando verdade naquilo que eu estou dizendo. E eu posso dizer a mesma coisa duvidando daquilo que eu estou dizendo, né? Sem passar verdade no conteúdo daquilo que eu digo. Então, não é só o que eu digo, mas é fundamental pensar sobre isso, sobre o modo, sobre a maneira como você diz. Então nós dizemos, lá na retórica, nós vemos essa distinção. O dictum é a base da oração, enquanto que o modus é a operação do falante sobre o dictum. É a maneira como eu, enquanto sujeito, trato o conteúdo dessa oração, né? Aqui eu tenho uma descrição objetiva da realidade. O dictum seria uma forma de você representar a realidade de uma forma mais objetiva possível, certo? Já no modus eu tenho um grau de subjetividade, porque aqui eu tenho a manifestação do ponto de vista do locutor. Eu tenho a subjetividade de quem fala incidindo sobre o próprio enunciado, certo? Então, eu tenho basicamente essa distinção entre dictum, aquilo que é dito, o que, o conteúdo, e o modus, a maneira como é dito, a forma como é dito, onde eu tenho a incidência da subjetividade de quem fala ou de quem escreve, se for o caso aí de um texto escrito, né? Aqui eu trago para vocês uma definição de um dicionário terminológico do governo de Portugal, um dicionário online, que vocês podem consultar, tem as referências aí no último slide, vocês podem conferir. E essa é uma definição do dicionário sobre a categoria de modalidade, esse conceito de modalidade, como é que isso é tratado, como que isso é visto nas ciências linguísticas. A modalidade seria, então, uma categoria gramatical que exprime justamente essa atitude do locutor face ao enunciado ou face aos outros participantes do discurso, certo? Você pode dizer alguma coisa respeitando, de maneira respeitosa a quem te ouve, ou você pode dizer a mesma coisa menosprezando as pessoas que estão ouvindo o que você fala. Então, essa atitude ela pode ser diferente, embora o enunciado, o dictum, continue o mesmo, certo? Então, nós temos que ter muito cuidado em certas situações da nossa vida, principalmente nessas situações mais formais, como eu falei, situações em ambientes profissionais, em ambientes empresariais, acadêmicos, universitários. São situações em que nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que dizemos, mas também com a forma com a qual a gente diz, né? Porque isso pode provocar determinados efeitos, e esses efeitos podem ser bons, podem ser benéficos a nós, mas eles podem também ser ruins, podem ser prejudiciais à nossa imagem, à maneira como os outros nos enxergam, à maneira como os outros nos avaliam, nos julgam, certo? Então, nós temos que cuidar muito desse modus, dessa modalidade com a qual a gente se expressa também, tá? Então, na linguística moderna, né, passados então vários séculos, agora, hoje, como os estudos linguísticos se posicionam em relação a essa diferença entre dictum e modus? O dictum, ele é visto como uma representação sempre subjetiva da realidade. Então vejam que agora você tem uma mudança, uma modificação. Lá na retórica, o dictum ele era visto como um enunciado que representava objetivamente a realidade. Mas os estudos em linguística foram avançando e essa concepção se transformou, porque os linguistas, hoje, os linguistas modernos, eles perceberam que qualquer enunciado sobre a realidade, ele sempre vai ter uma marca de subjetividade da pessoa que fala,
né? Porque é sempre você que escolhe as palavras com que você está dizendo, não é? Por que você escolheu dizer com aquelas palavras e não com outras, certo? Então isso é uma marca de subjetividade, tá? A gente escolhe não só as palavras com as quais a gente vai dizer alguma coisa, mas a gente escolhe o que dizer e o que não dizer, não é verdade? Quando a gente vai se manifestar sobre algum assunto, contar um fato, relatar um fato, por exemplo, nem sempre a gente conta tudo. Normalmente a gente seleciona os fatos, a gente diz aquilo que a gente acha que é mais importante e aquilo que é mais secundário a gente deixa de fora. A gente diz aquilo que a gente acha que vai ser bom dizer ao público e algumas coisas, informações que podem ser constrangedoras a gente omite, a gente não fala sobre aquilo, né? Então existe sempre uma incidência do sujeito, mesmo que seja no próprio dictum. Ou seja, a modalidade, ela passa a ser vista como algo constitutivo do dictum. Não tem como você separar. Então percebam que é uma modificação muito importante em relação àquela definição anterior que nós tínhamos na retórica clássica, né? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu te enviei esse e-mail na semana passada. Então aqui é óbvio que eu tenho marcas de subjetividade, né? Se eu estou dizendo eu já estou me referindo a mim mesmo, né? Se eu estou dizendo te só pode se referir à pessoa com quem eu estou falando. Então é a partir da referência do eu que eu vou conseguir saber quem é o tu, a quem eu estou me referindo aqui. Se eu não souber quem são as pessoas que estão envolvidas nessa comunicação, eu não tenho como definir. Então eu preciso saber quem é o sujeito para saber a quem ele se refere também. Na semana passada, eu preciso saber onde esse sujeito, esse locutor está, em que momento ele está, para eu conseguir definir o que é a semana passada. Né? Eu falando isso hoje, aqui, agora para vocês, semana passada, né, a gente consegue saber qual foi. Agora, se eu estivesse falando, né, dando essa palestra para vocês, daqui 3 anos, semana passada já passa a ser outra coisa, certo? Então a minha referência depende de localizar o sujeito, em que momento esse sujeito está falando, enunciando, para que eu possa descobrir esses outros referentes. Então percebam que mesmo no dictum, a modalidade, essa presença de subjetividade do locutor, ela estará presente, tá? Agora, então, o que sobrou para o modus? Se a modalidade veio para cá, se a modalidade agora é parte constitutiva e obrigatória de qualquer dictum, de qualquer enunciado, o que vem a ser o modus? O modus, ele passa a ser visto na linguística moderna como um comentário reflexivo que o locutor faz sobre o seu próprio enunciado. Por exemplo, eu te enviei esse e-mail na semana passada, ó, mesma coisa até agora, né, do que esse exemplo aqui, com a seguinte diferença, se não me engano. Então veja que quando eu acrescento esse finalzinho aqui nesse exemplo, se não me engano, eu te enviei esse e-mail na semana passada, se não me engano. Vejam que agora eu estou fazendo um comentário sobre o próprio enunciado que eu acabei de falar, né? Porque eu não tenho certeza se eu enviei esse e-mail. Eu acho que enviei. Então veja que através desse comentário que reflete a minha atitude, a minha posição em relação ao enunciado que eu acabei de dizer, esse comentário reflexivo, ele mostra a minha atitude enquanto locutor. Ele mostra, por exemplo, que eu não estou certo se eu enviei esse e-mail. Eu não estou seguro disso. Eu estou mostrando aí uma ideia de insegurança. Ou eu estou também sendo prudente. Eu estou passando uma ideia de cautela. Eu não tenho certeza sobre as coisas, então eu não posso dizer que eu sei com certeza. Porque depois, se isso se revelar falso, errado, as pessoas vão me cobrar. Não, mas espera aí, você disse que era isso. Como é que agora você está dizendo o contrário, né? Então, quando a gente não tem certeza das coisas, você pode recorrer à modalização, ao modus, através desses comentários reflexivos do seu enunciado. Porque com esse comentário você pode modalizar o seu discurso. Ou seja, você pode mostrar outras impressões que você tem sobre aquilo que você mesmo disse, certo? Então você pode passar uma ideia de certeza, você pode passar uma ideia de incerteza, você pode passar uma ideia de dúvida, você pode passar uma ideia de segurança, você pode passar uma ideia de prudência, de cautela. Então veja quantas coisas eu consigo fazer quando eu modalizo o meu discurso. Ou seja, quando eu reflito sobre o próprio
enunciado que eu produzi. E através dessa reflexão, eu vou deixando o texto, o discurso, a minha fala, eu vou deixando ele mais sutil, certo? Eu vou dando algumas nuances que vão ajudar a aprimorar mais o sentido que eu desejo passar ao meu interlocutor. Isso que é modalizar um discurso, né? Então aqui, esse quadro, ele vai retomar, vai resumir o que nós acabamos de explicar para vocês. Então, eu tenho uma diferença entre modalidade e modalização? Sim, são conceitos que se relacionam, mas não são a mesma coisa, né? Na linguística moderna de hoje, como é que nós concebemos essas duas noções? A modalidade, ela é parte necessária do dictum, porque como nós vimos, não há como você separar o subjetivo do objetivo, certo? Qualquer descrição da realidade, qualquer enunciado que tente ser o mais objetivo possível, sempre vai ter alguma coisa de subjetividade do locutor, né? Então, a modalidade é parte necessária do dictum, pois corresponde a essa presença da subjetividade do locutor no seu próprio discurso, no seu próprio enunciado, no seu próprio dizer, tá? Já a modalização, ela não é necessária, ela não é obrigatória, ela pode ou não ocorrer. É uma escolha do locutor, né? Ela é um fenômeno ocasional, tá? É uma distinção que eu tenho entre modalidade e modalização. Se a modalidade é incontornável, ela sempre vai ocorrer porque ela revela a subjetividade do locutor no enunciado, a modalização é um comentário que você pode fazer ou não. Aqui, ó, ela pode aparecer no enunciado ou não, depende da escolha do locutor, né? A modalização vem a ser um comentário reflexivo do locutor sobre o seu próprio enunciado. Então, nós vamos aprender como que esse comentário, né, essas escolhas que nós fazemos, as escolhas lexicais que a gente diz, né? Por que escolha lexical? Porque léxico é o conjunto de todas as palavras de uma língua. Então, escolhas lexicais é você escolher com qual palavra você vai dizer tal coisa, certo? Qual é a palavra mais adequada para dizer aquilo? Se eu disser com uma determinada palavra, isso pode soar agressivo, ofensivo para quem está ouvindo. Se eu, por exemplo, tiver que fazer uma crítica durante uma reunião de trabalho, fazer uma crítica aos métodos que a empresa está utilizando, fazer uma crítica à participação de um colega que não foi muito boa, não deu o resultado esperado dentro daquele processo, daquela dinâmica que nós estamos tentando implementar na empresa. E aí, como é que eu vou fazer essa crítica sem criar uma inimizade com o meu colega de trabalho? Porque ele continua sendo meu colega de trabalho, nós temos que unir forças em pró dos objetivos que a nossa equipe, que a nossa empresa quer alcançar. Então, gostando ou não daquela pessoa, eu tenho que conviver com ela e nós temos que aprender a trabalhar juntos para o benefício comum de todos. Então, aí que vem a importância da modalização. Você consegue, por exemplo, fazer uma observação crítica numa reunião de trabalho sem ferir suscetibilidades, como a gente diz, né? Sem deixar aquelas pessoas achando que você fez uma crítica virulenta, pessoal, querendo atingir a idoneidade da pessoa, ou questionando a competência, a qualidade da pessoa. Não, você está fazendo uma crítica de uma maneira mais sutil, de uma maneira mais suave, porque você está modalizando o seu discurso. Você está trabalhando essa maneira como você vai expressar a sua atitude em relação ao conteúdo do que você mesmo está dizendo, tá? Então nós vamos ver aqui alguns tipos de modalidade que podem nos ajudar a depois compor os nossos dizeres, né? Primeiro nós temos a modalidade epistêmica. Episteme, gente, é tudo aquilo que tem a ver com o conhecimento, tá? Então, a modalidade epistêmica é aquela que representa valores de probabilidade ou de certeza. Ou é algo que eu sei, né? É um conhecimento que eu tenho certeza que é válido, que é verdadeiro, ou é algo provável, possível, pode ser verdade ou não, pode ser que aconteça ou não. Então aí eu tenho a incerteza. Aí você fala, pô, mas quem que vai querer passar uma ideia de incerteza, de insegurança? Isso é mal visto nos ambientes organizacionais, empresariais. A pessoa não tem confiança no seu taco, né? Como a gente diz assim popularmente, uma expressão mais informal.
Então, a gente tem que mostrar confiança, tem que passar, né, que a gente sabe do que está falando, que nós temos certeza, que nós temos segurança quando a gente faz alguma coisa. Mas, e se de repente você passa toda essa certeza, toda essa segurança, e isso se revela equivocado depois, lá na frente, tá? Então, eu acho que em determinados ambientes, em determinadas situações, você tem que ser honesto, você tem que mostrar que você não tem certeza sobre aquilo, que é uma probabilidade, que é uma possibilidade. Então isso você está mostrando que você é prudente, que você é cauteloso. No ambiente universitário, acadêmico, isso é super importante. A gente sabe que conhecer as coisas é uma coisa complicada. Você fazer pesquisa, você fazer afirmações sobre a realidade, afirmações categóricas, isso é muito difícil. Você tem que ter muito cuidado, muita cautela para você não afirmar alguma coisa que depois se revele equivocado, se revele falso. Porque aí a situação de constrangimento vai ser muito maior, tá? Então, a gente sempre recomenda aos nossos alunos, quando eles estão fazendo trabalhos, pesquisas, quando vão escrever um texto, a gente diz, olha, vai com calma. Quando você não tem certeza, modalize seu discurso. Diga isso de uma maneira mais tranquila, mais suave, para depois você não ter que assumir essa responsabilidade sobre aquilo que não era correto, né? Então veja só, aqui nós temos alguns exemplos. Talvez esteja chovendo. Então aqui eu tenho um advérbio e também o verbo, né, no modo subjuntivo, indicando uma probabilidade, tá? Não é uma certeza, talvez esteja chovendo. Mário certamente não sabe do que está falando. Aqui já é o valor oposto. Aqui eu tenho, né, um outro advérbio de modo, certamente, e ele está passando essa ideia, essa modalidade, né, epistêmica de certeza, de segurança. Aqui, duvido que chova. Também estou, através desse verbo, né, no infinitivo, com muita convicção, estou passando essa ideia, essa convicção de que não vai chover. Certo? Agora aqui nós temos um outro tipo de modalidade, que é a modalidade deôntica. Esta representa valores de permissão ou obrigação. Ela vai aparecer nos enunciados que dizem o que a gente pode e o que a gente não pode fazer, o que a gente deve, que é recomendável fazer, e o que não é recomendável, que a gente não deve fazer, tá? Por exemplo, você tem que trabalhar mais. Olha como essa escolha lexical aqui, dessa expressão verbal, ter que, certo? É bem impositiva, tá? Então ela passa aí uma noção, uma ideia de modalidade deôntica relacionada com o sentido de obrigação. Então se você tem um cargo de chefia, se você precisa necessariamente que os seus subordinados dentro da sua empresa realizem uma determinada ação, você vai, por exemplo, se valer de uma expressão deôntica como essa. Você tem que trabalhar mais, você tem que me entregar isso no prazo, você tem que fazer isso até amanhã, né? E aí você demonstra também autoridade, tá certo? Então, todas essas escolhas lexicais que a gente faz, às vezes de maneira completamente inconsciente, às vezes você fala sem pensar, tá? Mas isso transmite determinados sentidos, determinadas noções para quem te ouve. Então, quando você usa uma frase como essa, você pode demonstrar confiança, você pode demonstrar, né, segurança, você pode demonstrar autoridade. Mas, dependendo da maneira como você fala, dependendo da situação, isso pode soar como autoritarismo, que é diferente de autoridade, né? Autoridade a gente reconhece e respeita. Autoritarismo, você vê que é um abuso de autoridade, você vê que é um exagero, um excesso, e aquilo pode ser mal visto pelas pessoas que você comanda, pelas pessoas que você lidera, que você tem que conquistar, para que aquelas pessoas façam exatamente o que você precisa, né? Então aí você vai também relacionando esse conhecimento que nós estamos discutindo aqui com você, com certamente as ideias, os conhecimentos que você tem sobre competências de liderança. Essas coisas estão muito relacionadas, certo? O líder, a maneira como ele se porta, a maneira como ele se comporta, a maneira como ele trata os seus subordinados, enfim, as pessoas da sua equipe, né? Ela está intimamente ligada com essa questão da linguagem, do discurso, da maneira como você elabora o discurso, desse cuidado
em fazer determinadas opções para passar o sentido que você deseja. Um outro exemplo aqui. Pode sair esta noite, minha filha. Então, olha o sentido aqui de permissão, tá? Um pai, uma mãe, né, autorizando a filha a sair de casa naquela noite. Não entre. Veja como aqui, né, é terminantemente proibido entrar. Então, a escolha do não, desse verbo que está no modo imperativo, não entre, é uma opção que vai revelar uma ideia de modalidade deôntica, tá certo? E, por fim, nós temos o terceiro tipo de modalidade, que nós chamamos de modalidade apreciativa. Esta permite expressar apreciações sobre o conteúdo de um enunciado. Por exemplo, felizmente está chovendo. Olha só que aqui eu tenho um juízo de valor. Eu tenho um julgamento sobre o fato. Está chovendo. Não só está chovendo, né? Isso seria o meu dictum, como aqui eu tenho uma modalização dizendo eu acho bom que esteja chovendo. Isso é bom porque faz muito tempo que não chove, nós estamos atravessando um período de seca. Então, olha como a subjetividade do locutor, ela vem para o enunciado. Ela está presente. Não é uma mera descrição de um fato natural que está acontecendo na realidade. Não é só uma descrição objetiva. É também um posicionamento, a manifestação de um ponto de vista. E é isso que nós vamos ver nas modalidades apreciativas. Aqui também, ó, o segundo exemplo. Lamento que você tenha reprovado. A pessoa foi reprovada num exame vestibular, ou foi reprovada em um concurso, ou foi reprovada numa disciplina na escola, na faculdade. Lamento que você tenha reprovado, eu não só estou me referindo ao fato da reprovação, mas eu estou também manifestando o meu ponto de vista, certo? Estou me solidarizando com aquela pessoa. Aí você vê a importância da modalidade apreciativa na construção das relações interpessoais, certo? Olha aqui o terceiro exemplo. Francamente, esta situação não está clara. Então, se você está numa situação, discutindo, lá numa reunião de trabalho novamente, e você precisa dar a sua opinião, você precisa se posicionar em relação àquilo. Você vê que as coisas estão muito confusas e aí você precisa colocar de maneira mais enérgica o seu posicionamento. Então você vai usar um advérbio como esse aqui. Francamente, honestamente, esta situação não está clara. Então aí você já dá um outro direcionamento para a reunião, né? Você já vai chamar toda a atenção para si, você já vai ganhar um status ali naquele momento de protagonista, de personagem, né? De ator principal naquele momento, porque você está tentando colocar a ordem na casa, né? No meio daquela confusão, no meio daquela balbúrdia, daquela discussão mal organizada, mal conduzida, e aí você vai e chama a responsabilidade para si. Então vejam quantas opções a língua nos oferece para que a gente conduza o nosso discurso, a nossa expressão oral e escrita, de maneira a atingir as pessoas do modo como nós esperamos, né? Para atingir os nossos objetivos também. Então, eu acho que já ficou claro, né? Espero que tenha ficado claro. A resposta para essa pergunta eu acho que ficou óbvia. Por que é importante a gente saber modalizar o nosso discurso? Por todas essas razões aí, ó. Para que a gente modaliza o discurso? Primeiro, para ser educado, polido, gentil. Você pode falar alguma coisa de forma bastante direta, desagradável, grosseira, ou você pode dizer aquilo, mas de outra forma, modalizando, e aí você vai dizer algo de maneira mais suave, mais sutil. Podemos também modalizar o discurso para causar uma boa impressão aos outros, né? Para passar uma boa imagem de nós mesmos, certo? Construir a imagem é super importante. Não adianta você ser um ótimo funcionário, muito competente, e ninguém saber que você é um ótimo funcionário. Tem que aparecer o seu trabalho. O seu trabalho tem que ter visibilidade, para que as pessoas possam te valorizar. Tanto os seus chefes, as pessoas superiores a você na hierarquia da empresa, quanto as pessoas, os seus colegas de trabalho e os seus subordinados, que precisam te respeitar, que precisam admirar o seu trabalho para que eles possam se engajar com você, para que eles possam dar o melhor deles na equipe que você, da qual você faz parte, tá? Então,
eu costumo brincar muito isso quando eu dou aula para os meus alunos, né, aula de língua portuguesa. Eu lembro muito de uma propaganda de um refrigerante, né, que diz assim, imagem não é nada, sede é tudo. Aí eu falo para os meus alunos, esqueçam esse slogan da propaganda. Imagem não é nada é uma grande falácia, uma grande mentira. A imagem é muito importante no nosso mundo, tá? É muito importante a gente cultivar uma boa imagem. É claro que se você tiver só imagem e não tiver conteúdo, aí não adianta, né? Porque um dia a casa cai, um dia as pessoas vão descobrir que era só uma fachada e por dentro não tinha nada, tá certo? É claro que não é só a imagem que importa, mas dizer que a imagem não é nada, aí nós estamos sendo ingênuos, né? A imagem é muito importante sim, ok? Então, para passar uma boa imagem de nós mesmos, para mostrar que você se importa com o seu interlocutor. Acho que vocês se recordam de eu ter falado no slide anterior que a modalidade ela também expressa não só a minha atitude em relação ao que eu digo, mas a minha atitude em relação ao outro, em relação a com quem eu estou falando, a quem eu estou me dirigindo no meu texto, no meu e-mail, em uma ordem de serviço, em um memorando, etc, etc, etc. Tá? Qualquer que seja a situação comunicativa, oral ou escrita, eu preciso mostrar que eu me importo com aquela pessoa, certo? Que eu dou valor ao que ela pensa, ao que ela julga a meu respeito e a respeito do que eu estou dizendo, tá? Então, eu também posso modalizar o discurso para transmitir confiança, segurança, como nós já falamos, para abordar adequadamente a complexidade dos fatos. Falei disso já também. Numa pesquisa científica, num ambiente acadêmico universitário, se eu estou tratando de fatos complexos, eu não posso querer dar soluções simples para aquilo. É complexo. Então eu não posso querer falar daquilo de uma maneira muito simplista, muito grosseira, querer estabelecer uma verdade, porque aí eu vou cair no senso comum. Eu vou dizer algo que todo mundo diz, mas que não procede, que não está correto, que não está adequado de um ponto de vista epistemológico, do ponto de vista do conhecimento das coisas, tá certo? Então, para eu não ser ingênuo, eu tenho que modalizar o meu discurso mostrando que eu sei que eu estou falando de algo complexo, algo de difícil solução, tá? Aqui também, por qual razão mais eu posso modalizar o meu discurso, ou eu devo modalizar o meu discurso? Ó, eu mesmo estou modalizando aqui, não é posso, é devo modalizar o meu discurso. Por prudência, diante de situações complicadas ou embaraçosas, certo? Você pode imaginar aí várias situações desse tipo, constrangedoras, então você tem que trabalhar muito bem a maneira como você vai se colocar, a maneira como você vai dizer certas coisas, para não piorar ainda mais aquele tipo de situação, né? Mas aí nós vimos o porquê. Por que é importante modalizar o discurso? E como fazer isso, né? De que maneira nós podemos fazer isso? Então, nós vemos que a modalidade, ela pode ser expressa de muitas formas diferentes, tá? Na entoação, como os primeiros exemplos que eu dei para vocês, né? A entoação ela pode fazer uma diferença fundamental entre você passar uma ideia de convicção, de segurança, ou uma ideia de insegurança, de incerteza, de dúvida, tá? Você pode também, através da entoação, ser honesto, ou você pode passar uma ideia de que você está sendo irônico, de que você está menosprezando as pessoas, certo? Então, temos que ter muito cuidado na entoação. A gente pode falar alguma coisa, o conteúdo é o mesmo, o enunciado é o mesmo, eu posso ser muito direto, e aquilo pode soar agressivo quando você, por exemplo, vai atender um cliente, né? Imagine todos nós somos clientes, a gente às vezes está do outro lado, mas sempre estaremos também nessa posição de cliente, de consumidor. Aí você entra numa loja, aí você é mal atendido, aquela pessoa vem com má vontade, você vê que aquela pessoa não está demonstrando que ela se importa com você, você vê que aquela pessoa só está ali por obrigação, que ela não está querendo mesmo te atender de maneira educada, polida, se importando com o que você pensa, com o que você quer. Então, na maneira como ela fala, ela pode ser desagradável, né? Ela pode ser rude com você. Se você disser, se essa pessoa modalizar o discurso, aí ela pode ser polida, ela pode ser mais educada, ela pode ser mais gentil, ela pode ser mais receptiva, ela pode ser mais acolhedora. Aí você já se sente bem no interior daquela loja e aí você já fica à vontade para
comprar, para escolher os produtos que você quer, não é? Então isso pode fazer toda a diferença, gente, no sucesso ou no fracasso, no insucesso de um empreendimento, tá certo? Olha, nós temos também outras formas de modalizar o discurso, não só na entoação, mas a variação no modo verbal, se você usa o modo infinitivo, se você usa o modo subjuntivo, que nós usamos quando a gente tem menos certeza das coisas, quando é uma situação mais de dúvida, de probabilidade, ou o imperativo, tá? Principalmente na questão da modalidade deôntica, da obrigação, né? Quando você vai trabalhar com a ideia de ordem, tá? Você pode, em determinadas situações, apelar para a ordem, para mostrar autoridade. Em outras situações, você pode apelar para o pedido, não para a ordem. Aí você vai usar um outro verbo, né? Em vez de você dizer, faça isso, que é o imperativo, você vai dizer, você poderia fazer isso? Aí você está usando o condicional, né? O que a gente chama o futuro do pretérito. Você poderia fazer isso para mim, por favor? Olha a diferença, né? Então tudo isso cabe a você decidir em cada situação da sua vida. Mas os recursos estão aí, disponíveis na língua, né? O imperativo, o infinitivo, o subjuntivo, são os modos verbais. Nós vimos ali os advérbios, francamente, certamente, talvez, todas essas palavras aí, elas podem modalizar também o nosso discurso. Os verbos modais auxiliares, né? O verbo dever, o verbo poder, ou os verbos principais que também têm esse valor modal, tá? Como crer, pensar. Eu creio que nós devemos fazer isso. Eu penso que seria melhor a gente optar por aquela outra estratégia aqui na nossa empresa. Então veja como que você manifesta a sua subjetividade, o seu ponto de vista, a sua opinião, né, com esses verbos aqui, tá? E a linguagem não verbal, como eu já disse também, o gestual, o facial, dependendo da maneira como você fala alguma coisa, você pode passar verdade naquilo, você pode conquistar o seu interlocutor, ou você pode mostrar que há uma contradição entre o que você disse e o que você está mostrando no seu rosto, na sua maneira de agir, no seu movimento, certo? A pessoa pode simplesmente perceber que você não está convicto daquilo, porque o que você diz não corresponde à maneira como você se movimenta, com o seu gestual, com a expressão facial que você está transmitindo na sua fisionomia, no seu rosto, né? Então isso é muito importante também. Então aqui, né, eu trouxe alguns exemplos, até para descontrair um pouco. Então circula aí nas redes sociais algo com um material mais ou menos como esse, né? E aqui a gente vê na prática o que é a modalização. Aprenda a não ser mal educado no trabalho. Quando você está muito nervoso, dá vontade de falar algumas coisas, né, que em ambientes organizacionais, você não deve falar jamais, você não pode falar jamais. Então, no lugar de você soltar um nem, você vai dizer, não tenho certeza se vai ser possível fazer isso, né? No lugar de você dizer, tô e andando, você não vai dizer isso, obviamente, você vai dizer, não vejo razão para preocupações. É claro que você sabe que você não pode dizer essas coisas, né? E é claro que você sabe que você tem que optar por essas expressões mais polidas, mais modalizadas, tá? Eu só estou fazendo aqui, mostrando para vocês que às vezes acontece, né? Às vezes não com o palavrão, mas às vezes você tem tratamentos muito rudes. Eu acho que você, na condição de cliente, de consumidor, já passou por várias situações. Você chegar num determinado estabelecimento e ser mal atendido, né? As pessoas serem mal educadas, as pessoas se expressarem de maneira grosseira com você, mesmo que não seja através de palavrões, de palavras de baixo calão, né, de vocabulário chulo, mas com uma maneira de dizer, uma forma de dizer que foi indelicada, né? E aquilo fez com que você se fechasse, com que você se recusasse a ter um atendimento, continuar buscando atendimento naquela loja, naquela empresa, etc, etc. Não é verdade? Então, olha só, nós temos muitos exemplos. Mas que P eu tenho a ver com essa M? Né? Em vez de dizer isso, digamos o seguinte, inicialmente eu não estava envolvido neste projeto. Aqui, em vez de você dizer baralho, você vai dizer assim, muito interessante mesmo. Né? F não vai dar nem a P. Aí você vai dizer o quê? Há razões de ordem técnica que impossibilitam a realização da tarefa.
olha, veja que o conteúdo é o mesmo. Você está dizendo que não vai dar para fazer, certo? Mas há formas e formas de dizer a mesma coisa, né? E é isso que a modalidade vai nos ajudar no nosso dia a dia. No lugar de dizer P, M, ninguém me fala nada, não fico sabendo de nada, você vai dizer, precisamos melhorar a comunicação interna. E aqui, né? Quando te dão um trabalho a mais que não estava previsto, te pedem para fazer algo que não era da sua alçada, não era da sua responsabilidade, né? Tem gente que fica com aquela vontade de dizer assim, e na B não vai nada não, né? Só que você vai muito polido, muito tranquilo e vai dizer assim, talvez eu possa trabalhar até mais tarde, né? Para não ter problemas dentro da sua empresa. Aquele cara é um B mole mesmo. Aí você vai dizer o quê? Ele não está familiarizado com a situação. Isso aí é uma maneira de você evitar conflitos dentro, né, da empresa com outros colegas. Vai para PQP. Em vez de dizer isso, você tem vontade de dizer isso, mas você vai dizer o quê? Desculpe, senhor. O senhor tem razão. Como é que eu posso ajudá-lo? Né? 5. Bando de FDP. Aí você vai dizer o quê? Eles não ficaram satisfeitos com o resultado do trabalho? No lugar de dizer F, se vira, tô nem aí, o problema é seu, você vai dizer o quê? Infelizmente não posso ajudar. Tá vendo? Você está se recusando. Da mesma forma, aqui e aqui, você está fazendo a mesma coisa. Você está se recusando a trabalhar naquele projeto. Mas, olha a diferença. Né? Nem parece que é a mesma coisa, de tão diferente que fica pela mudança que você empreende na linguagem. Certo? Então a gente tem que compreender que a linguagem ela pode ser nossa aliada, mas se a gente não trouxer-la para o nosso lado, ela pode ser a nossa pior inimiga. Ela pode nos comprometer, nos expor completamente em situações que serão profundamente desagradáveis. Aí a pessoa está com vontade de falar, P trabalhinho de corno, hein? O que é que você vai dizer? Né? Aquele trabalho horrível que o teu chefe te passou para fazer, você vai dizer, adoro desafios. Né? Desafio virou uma palavra curiosa, né? Para dizer algo que é muito complicado de fazer, que você não queria fazer aquilo de jeito nenhum, mas que você não vai ter como recusar, certo? Pela situação em si. Enfia essa M no baixo calão total. Aí você vai dizer, por favor, refaça essa parte do trabalho. Né? O trabalho não ficou bom, você pediu para alguém fazer lá na sua equipe, na sua empresa. O trabalho ficou muito fraco, muito ruim, de uma qualidade bastante inferior ao que você estava esperando, mas em vez de você dizer isso, você tem que manter a confiança do seu empregado, você tem que ser gentil com ele, então você vai dizer, por favor, faça essa parte do trabalho. Né? Na mesma coisa, um professor, quando recebe um trabalho de um aluno, e aquele trabalho está muito fraco, constrangedor, você não pode acabar com a autoestima daquela pessoa. Você tem que pensar nisso. Se você quer que aquela pessoa efetivamente melhore, aprenda, então você tem que tratar com isso com muita cautela, tá certo? Essa M está indo para o buraco, né? Você percebe que a situação da empresa está horrível e irreversível. Então, como é que as pessoas vão dizer isso de uma forma modalizada? Nossos índices de produtividade estão apresentando uma queda sensível. Né? E aí, não deu certo. A empresa foi pro buraco mesmo. O cara fala, agora, F de vez. O que nós vamos dizer isso? De uma maneira mais comedida. O projeto não vai gerar o retorno previsto. Né? Então, acho que ficou, assim, bem claro, né? Que nós temos, gente, em determinadas situações, são situações que nós ficamos ansiosos, angustiados, nervosos, o estresse do mundo corporativo, isso nos afeta. Então dá vontade de você se expressar de uma maneira grosseira, de uma maneira muito direta, de uma maneira que pode ser muito ofensiva, mal interpretada pelos outros, pode causar uma imagem, um estrago tremendo na sua imagem. Então, antes de você falar, conta até 10, respira fundo, pensa 2 vezes naquilo que você vai falar. Essa semana, por exemplo, eu estava até numa reunião no Ministério da Educação, e aí uma das professoras que estava presidindo a reunião, ela disse,
ela coordena uma equipe gigantesca no Brasil inteiro e ela recebe algumas mensagens que a deixam profundamente irritada. Ela fala, com a hora que eu vou responder o e-mail, primeiro, eu não respondo na hora. Eu espero baixar um pouquinho a adrenalina, acalmar um pouco a situação, né? Baixar a temperatura dos nervos, e aí eu escrevo. Depois, se for uma coisa assim, até mais complicada, mais delicada, às vezes eu deixo para responder no dia seguinte, porque no dia seguinte eu vou reler o texto que eu mesma escrevi, o e-mail que eu escrevi, mas não enviei, porque aí com a cabeça mais fria, depois de uma boa noite de sono, bem dormida, eu vou ler e com certeza eu não vou mandar o mesmo texto. Eu vou modalizar melhor, eu vou fazer algumas alterações, algumas adaptações para que aquele texto seja polido, gentil, agradável, para que não ofenda ninguém. Porque afinal de contas, a equipe que ela coordena precisa funcionar. Não adianta, né, você bater de frente com aquelas pessoas só porque você está numa posição hierárquica superior, porque você pode perder justamente a confiança daquela pessoa em você e nunca mais ela vai render o esperado, né? Então a gente tem que ter muito esse cuidado. Aqui eu dou alguns exemplos, frases que dificultam e frases que facilitam. Isso é interessante que eu encontrei dentro de um laboratório, né, faz exames clínicos, que se localiza dentro de um hospital, tá? E estava pregado uma folha pregada assim no mural lá do laboratório. E as pessoas, conversei com as pessoas que estavam lá, elas nunca tinham percebido que isso estava lá, né? Era como se fosse uma dica para que elas atendessem de maneira da melhor maneira possível os clientes, né? As pessoas que até lá procuravam o serviço do laboratório. E algumas me confessaram, falaram, nossa, eu nunca tinha visto isso, né? Aí eu falei, não, como eu sou professor de línguas, eu estou sempre olhando para essas coisas, né? Porque isso vira, como realmente virou aqui, um material de aula, um material de trabalho para a gente, né? A gente analisa isso e a gente utiliza isso como exemplo para trabalhar nas nossas aulas, palestras, enfim, tudo aquilo que a gente se envolve na profissão. Então vejam aqui, ó, frases que dificultam aqui embaixo e aqui as frases que facilitam. Como que você pode dizer determinadas coisas para os clientes, né? E isso pode ser mal interpretado, pode ser ofensivo, ou você pode dizer a mesma coisa de uma maneira mais polida, mais gentil, mais educada, mostrando que você se importa com aquelas pessoas. Então veja, ó, você está errado. Será que, né, não é conveniente dizer isso de uma outra maneira? Ó? Creio que houve um engano. Olha como você muda a escolha das palavras. Olha que você coloca um creio aqui, um verbo modal, né, que mostra assim, creio que houve um engano. Não estou dizendo com tanta certeza, não estou sendo categórico. Estou deixando em aberto para, caso a pessoa queira se explicar, ela pode, ela tem essa abertura. Quando você já fala, você está errado, você está se fechando. Você fechou o canal de comunicação, não tem mais abertura. Aquela pessoa vai partir agora para o confronto contra você, né? Não vai haver mais o diálogo, não vai haver mais a busca pelo entendimento comum, né? Não vai haver mais aquela cooperação para se buscar o denominador comum. Você vai criar aí uma situação de dificuldade, se você optar por esse tipo de frase, tá? Vamos ver as outras, ó. Você tem que assinar aqui, né? Muito comum, né? Você vai para um atendimento, sei lá, numa situação que você precisa assinar um contrato, alguma coisa assim, um termo de responsabilidade, e a pessoa te diz dessa forma, você tem que assinar aqui. Aí você pode dizer isso de uma outra maneira mais tranquila. Por favor, assine aqui, senhor. Né? Até com um tratamento mais respeitoso. Isso não é meu trabalho. A pessoa se nega a fazer alguma coisa. Isso não é meu trabalho. Só um instante, vou verificar. Né? Tudo bem, não é meu trabalho, mas tem alguma coisa que me impeça de fazer aquilo? Será que eu não posso dar uma contribuição? Então eu vou e faço. Né? Às vezes, a gente não pode ficar só querendo fazer o que nós temos por obrigação. Né? Por que eu não posso dar algo mais quando é possível? Né? Você não entendeu o que eu disse? Olha só como isso é agressivo. Né? Olha só como você está menosprezando a inteligência da pessoa. Você não entendeu o que eu disse? Desculpe, talvez eu não tenha me expressado corretamente. Você pode dizer assim, né? Não me expressei corretamente, que você está chamando para si a responsabilidade, né? Deixando aquela pessoa tranquila,
diminuindo a tensão ali do ambiente, da situação, ou você pode ser até mais modalizador e você pode dizer, desculpe, talvez eu não tenha me expressado corretamente, né? Então, esse talvez não tenha me expressado, além do talvez, o advérbio, né, com a questão da probabilidade, e eu não tenha me expressado, em vez de não me expressei, eu estou usando indicativo. Então, eu estou assumindo totalmente a responsabilidade, que fui eu que errei. Mas se você sabe que você não errou, mas ao mesmo tempo você não quer expor a outra pessoa ao ridículo, você vai dizer, talvez eu não tenha me expressado corretamente. Quer dizer, pode ter sido um erro seu, pode ter sido um erro dela. Mas isso é o que menos importa. O que importa agora é nós encontrarmos a solução. Então veja como são frases que efetivamente facilitam, onde você está buscando o entendimento através dessa forma modalizada de se comunicar, né? E aqui você está fechando portas, aqui você está partindo para o confronto, para o conflito, tá? Olha aqui, não sei porque você está tão irritado. Aqui você pode dar uma frase, né, em que você estende a mão para a pessoa. Eu compreendo a sua situação, né? Vamos conversar, eu quero ouvir o seu lado da história, tá? Olha só como a relação é outra, né? A atitude que você manifesta nessas frases em relação ao outro, ela muda completamente. O que você quer? Isso é muito comum, né? Você chegar numa repartição pública, por exemplo, e a pessoa diz assim, o que você quer? Né? Aí, às vezes nem fala nada, né? Nem fala nada. Ignora totalmente a sua presença ali diante daquela pessoa. Já uma outra frase. Em que posso ajudar? Como posso lhe ser útil, senhor? Como posso ajudar, senhora? Né? Então você já coloca uma outra posição, uma outra postura diante de quem você está se propondo a atender. Ok? Sente ali e aguarde ser chamado. Né? Tem muito funcionário assim, né, que fala dessa forma direta, curta e grossa. Né? Mais grossa do que curta, certo? Então você pode dizer isso de outra maneira. Né? Para que dizer assim se você pode dizer, por gentileza, poderia se sentar aqui? Né? Aguarde um minutinho, por favor. Né? Até esse minutinho, esse diminutivo, minutinho, né, é uma forma de modalizar. Tá certo? Você modaliza até no grau da palavra, aumentativo, diminutivo. Tá? É só isso? Né? Quando a pessoa quer terminar o atendimento, só isso? Grosseiro. E aqui você pode dizer, posso ajudar em mais alguma coisa? Né? Tem mais algum produto que o senhor não encontrou? Né? São algumas frases que mostram aí a distinção de postura, de posicionamento. Então aqui nós temos também as estratégias de proteção de face. Né? Face é um conceito da análise da conversação, que é um ramo também dos estudos linguísticos, que se preocupa com as interações face a face, né? As interações orais, as conversas, diálogos, etc. E aí o que é a proteção de face? É você falar de maneira que você não cause constrangimento às outras pessoas com quem você está conversando. Tá? Então, por exemplo, como fazer uma objeção? Você está discordando de alguém numa reunião de trabalho e tal, mas você pode discordar de maneira enfática, deixar aquela pessoa numa saia justa, tá? Ou você pode ser gentil, educado, deixar aquela objeção que você vai fazer sem criar uma tensão no grupo, tá? Então você diz assim, sim, mas mesmo assim, concordo com o que você disse em parte, mas por outro lado, tá? Ó, por outro lado, eu me pergunto se a gente não poderia fazer de outra forma, né? Não podemos esquecer que isso quer dizer, a pessoa disse alguma coisa, mas ela ignorou um fator importante a ser analisado, né, para traçar aquela estratégia. Aí você diz assim, bom, concordo, mas nós não podemos esquecer também que existe esse fator, né? Então você coloca aquilo que a pessoa havia ignorado sem causar tumulto, sem provocar, né, nenhuma reação negativa por parte da pessoa a quem você está se dirigindo. Né? Não devemos perder de vista que você não acha que... Então, olha como você está sendo propositivo e aberto. Você está pedindo o posicionamento do outro em relação ao que você vai propor. Tá? Você não está sendo impositivo, autoritário. Vejam como essas formas de linguagem, elas alteram completamente as relações sociais. Tá? Então, veja, eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que é preciso também considerar, né, quando as pessoas esquecem algumas coisas, alguns fatores importantes a serem avaliados. Você talvez tenha razão, mas olha como talvez
né? Você está dizendo que a pessoa tem razão, mas não é certeza, porque existe um outro lado da história que ainda não foi colocado, né? Eu só não entendi porque, se você quer questionar alguma coisa, não seria melhor, não seria preferível se a gente fizesse dessa outra forma? O que vocês acham, né? Em princípio, eu considero que essa é a melhor estratégia. Mas, se pensarmos que lá na frente nós vamos enfrentar esse tipo de problema, talvez seja melhor que a gente encaminhe a nossa estratégia por esse outro lado, né? É possível, o que você está dizendo, concordo, é possível fazer. Mas, se a gente considerar também este outro fator, então percebam como são frases que facilitam, né? Que criam uma relação aberta, tranquila, sem tensão no ambiente, né? Se você quer pedir informações a mais, suplementares, né? A pessoa fez a exposição de uma ideia, de um projeto, e você não ficou satisfeito, você achou que não ficou claro, ficou vago, ou faltaram alguns detalhes para você compreender melhor. Aí você pode dizer, não sei se compreendi bem, mas... Né? Porque você poderia ser grosseiro e dizer assim, entendi nada que você falou, né? Se você disser isso, na hora a reunião vira um ringue, né? De boxe, de MMA, sei lá o quê, né? Vai virar um confronto, uma luta, certo? Não sei se compreendi bem, mas talvez eu não tenha entendido direito, mas... Então veja, você tá chamando a responsabilidade para você. Ó, talvez o problema tenha sido eu, tá? Eu acho que posso não ter compreendido bem. Mas se eu entendi direito, isso aí vai provocar determinados efeitos negativos, né? Posso estar errado, posso estar enganado. Então, veja como você modaliza, tá certo? Você está se posicionando, mas de maneira humilde, né? Admitindo que você pode não estar correto em relação àquilo. Então, isso causa uma boa relação entre as pessoas. O que você quis dizer com tal coisa, né? Com esse termo? Você poderia especificar, você poderia precisar um pouco mais o seu pensamento? Você poderia me explicar isso, né? Então são frases pelas quais, né, nós podemos atingir melhor os nossos objetivos aí nessas relações pessoais, sociais, dentro desses ambientes, ok? Ambientes profissionais, sobretudo. Aqui uma citação de um pesquisador francês, Robert Villon, que é um especialista no estudo da modalização. Ele diz, se referindo a um outro estudioso do início do século XX, Charles Bailly, o Villon vai dizer o seguinte: Charles Bailly considera que a modalidade possa repousar sobre um largo leque de marcadores, como a entonação, a mímica, o gestual, como já falamos. Ou ainda sobre a natureza das escolhas lexicais e gramaticais referentes ao dictum, os modos verbais, os advérbios, adjetivos, etc. Nessas circunstâncias, o modus não é necessariamente explicitado por uma construção linguística. Então não é só através das palavras e das categorias gramaticais que eu modalizo, né? Através da entonação, dos gestos, certo? Da minha expressão visual, facial, eu também modalizo o que eu digo. Então o que eu digo para vocês agora, finalizando esse momento, né, da minha fala, diga o que você quer dizer, mas também mostre verdade naquilo que você diz, né? Existe uma expressão na língua inglesa que é say it and mean it. Ou seja, não é apenas dizer, mas é querer dizer, passar exatamente o significado daquilo que você diz, passar verdade no que você diz, ok? Então não basta simplesmente você dizer. Senão as pessoas percebem que você está fazendo aquilo de maneira hipócrita, né? Só para cumprir uma obrigação, ok? Você tem que dizer. E para modalizar o seu discurso, nós temos que passar verdade também naquilo que nós dizemos, né? E isso tem tudo a ver com um poeminha do Ricardo Reis, que é um heterônimo de Fernando Pessoa, e que diz mais ou menos isso, né? Não basta só você dizer as coisas, você tem que se colocar inteiro naquilo que você diz, você tem que passar verdade naquilo que você diz, você tem que se dedicar ao máximo em cada frase que você pronuncia. E o Ricardo Reis vai dizer mais ou menos isso aqui, quando ele diz assim, ó, para ser grande, ser inteiro. Seja inteiro, se coloque todo naquilo. Nada teu exagera ou exclui, né? Nem a mais, nem a menos. Sê todo em cada coisa. Põe quanto és
no mínimo que fazes, aquela coisa pequenininha que você acha que não vai fazer diferença nenhuma, na verdade faz, né? Então, por menor que seja a atitude ou a frase que você vai fazer, que você vai falar, seja todo naquela frase, coloque-se inteiro naquilo, dê importância para aquilo. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive, né? Então, é isso, vamos viver de maneira alta, altiva, né? Para que a gente se reflita todo, inteiro, em todas as situações, ok? E essa mensagem, né, que não poderia deixar de faltar aqui. Gentileza, gente, nunca é problemática, né? Gentileza é sempre benéfico. Gentileza gera gentileza. Então, se a gente atender as pessoas de maneira polida, gentil, cortês, se a gente modalizar o nosso discurso, tiver cuidado com a linguagem, esse efeito que nós produzimos nos outros, certamente ele vai gerar aí um retorno para você e você vai se beneficiar disso com certeza. Foi um prazer, obrigado pela sua atenção e até uma próxima oportunidade.